Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre o problema dos universais. Na verdade, essa questão dos universais, ela remonta a Platão, aquela ideia do conceito de universal lá que existe em Platão como uma categoria que é instanciada por particulares. Mas aqui nós vamos tomar os universais acerca do debate que foi tratado na Idade Média, quando ele teve mais ênfase e que estabeleceu duas questões principais. Em primeiro lugar, se os universais existem e qual que é a sua natureza. A maior parte dos filósofos eles concordam que os humanos pensam e falam em termos de propriedades universais. Postulando universais, eu entender que os particulares similares partilham algo entre si, como quando concordamos que dois objetos possuem o mesmo tom de vermelho, por exemplo. A questão não é acerca da forma como nós vemos o mundo no qual vivemos, mas do tipo de existência que as propriedades que postulamos possuem na realidade. Se são apenas categorias que nós postulamos para organizar a experiência ou se eles possuem alguma forma de existência substantiva. Se existem mesmo, eles simplesmente são nomes, etc. Vai ser uma corrente que a gente vai falar aqui. As concepções mais famosas são as concepções do realismo exagerado, tem o realismo moderado também, o nominalismo e o conceitualismo. Então, vamos entender um pouquinho através desse esqueminha aqui, a disputa dos universais. Então, em primeiro lugar, os universais eles podem ser de 4 tipos, beleza? Então, nós temos o ante-rem, pós-rem, in-ré e como puros nomes. Ou seja, ante-rem, isto é, antes das coisas sensíveis, ou seja, existem em si e por si. Pós-rem, ou seja, na mente como conceitos abstratos. Em ré, ou seja, nas próprias coisas sensíveis, como suas conotações ontológicas. Ou seja, a gente tem ali alguma coisa imanente, né? E como puros nomes, sem uma relação estrutural com as coisas. Esse último, vou até começar por ele, é o mais simples, né? Porque ele é o que vai dar origem à ideia do nominalismo. O nominalismo é uma posição assumida, sobretudo por Rosselino, segundo o qual o universal seria um puro nome que designa uma multiplicidade de indivíduos. Em tal sentido, o conhecimento ele só pode ter resultados céticos, ou seja, a gente duvida desse conhecimento porque não existe nenhuma ligação substancial entre os conceitos que a gente dá para as coisas e as próprias coisas. Então, o nominalismo ele trata de uma posição ceticizante, né, que vai rejeitar completamente toda forma de platonismo. O universal seria simples nome que indica uma multiplicidade de indivíduos e nada mais. Não apenas não tem um status ontológico, mas também não tem um status lógico fundado na palavra. Universal ele é só um nome, a que se refere a mais indivíduos, só isso. Agora, se a gente pega a ideia ante-rem, ou seja, que eles existem antes das coisas sensíveis, nessa ideia platônica, nós temos duas vertentes. Nós temos um realismo exagerado, é o de Escoto Eriúgena, né, e Guilherme de Champeau e em parte de Anselmo de Aosta, que afirmam que os universais eles existem em si como ideias platônicas, ou seja, ante-rem, né, ou antes das coisas. Assim como as ideias arquetípicas são o modelo da realidade, o conhecimento delas é indiretamente o conhecimento da realidade. Então, no realismo exagerado, a gente tem uma posição platônica elevada às extremas consequências. Os universais eles seriam entes reais, subsistentes em si, ideias eternas e transcendentes que têm função de arquétipo e paradigma em relação aos indivíduos concretos. E também o realismo moderado, que foi a tese de Tomás, segundo o qual os universais eles subsistem das 3 formas: ante-rem, ou como ideias arquétipos na mente de Deus, in-ré, como formas das coisas, no modo de Aristóteles, e pós-rem, na mente do homem, como conceitos. E agora, se a gente pega a posição pós-rem, de novo, vocês podem ver que Tomás de Aquino vai aparecer nos 3, né? Pós-rem, nós temos o conceitualismo, ou seja, os universais eles existem como conceitos abstratos. Abelardo ele vai observar que não existem na natureza, e sim na nossa mente pós-rem, né, como conceitos. Estes se formam quando a mente, no processo cognoscitivo abstrativo, ou seja, no processo do conhecimento abstrato, né, distingue e separa os diversos elementos que estão compactados na realidade dos seres concretos. Nos conceitos universais, o intellectum, este é o conceito universal para aquele grupo de indivíduos. Desse modo, porém, não é captada a essência das coisas, mas o seu status communis. Por conseguinte, nós não podemos conhecer a realidade. Essa é conhecida somente por Deus.
mas propriamente nossos conceitos que exprimem apenas parte da realidade, exatamente a certa condição de natureza da qual mais objetos participam. Nesse sentido, o conceitualismo ele se trata de uma forma de aristotelismo, né, porque foi reelaborado por Abelardo. Os universais, embora não sendo um arquétipo ideal, é um conceito significativo obtido por abstração. E a tese in re, ela só aparece em Tomás de Aquino mesmo. Ou seja, essa ideia da imanência, né, que os universais estão presentes nas próprias coisas, como suas conotações ontológicas, que os universais eles são formas das coisas. Então, são conceitos metafísicos que estão presentes na Idade Média, nas discussões da Idade Média, propagados principalmente por causa dos estudos gramaticais daquela época. Essas questões, elas ficaram muito tempo sendo debatidas nas universidades.